Que bela vitória do Vascão hoje, hein? O Vasco que agora assume a 14ª colocação, se distanciando ainda mais da zona de rebaixamento. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Mas se você é novo aqui no canal e quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estão no campeonato passado, a utilização ou não de São Januário. Queria que você falasse como é a importância disso, né? De rodada a rodada, quando a gente vê os times que estão desgarrando de Z4, você não perder esse fio da meada, o valor da vitória de hoje. Hoje, durante o primeiro tempo, quando o Vasco teve mais volume, o Verratti teve 2 ou 3 oportunidades de fazer o primeiro gol, e o Vasco jogava com autoridade em casa, mas o jogo estava 0-0, difícil. O Fortaleza, embora tenha uma campanha bem pior fora de casa do que tem como mandante, dificultava as coisas para o Vasco. Era um jogo bom de assistir e, assim, imprevisível em relação ao que ia acontecer, embora o Vasco estivesse melhor e dando as cartas no jogo. Aí o Payet teve que ser substituído e, nesse momento, deu para perceber, acompanhando a transmissão, o acréscimo de apoio da torcida do Vasco. Foi assim, notável como a torcida do Vasco aumentou o tom de apoio ao time. E a gente sabe que nos últimos anos, nesse ano aconteceu várias vezes, aquelas cenas tristes, né, de gente colocando o dedo na cara de treinador e jogador, os torcedores VIPs, que sempre têm a entrada permitida nos centros de treinamento, quando querem, quando não querem. Já houve muitos momentos que a gente não gosta de ver nessa relação torcida, jogadores, comissão técnica, torcida, clube, dirigente também. Houve quem colocasse o dedo na cara de dirigente também, não faz muito tempo. Mas hoje, em São Januário, nessa vitória sobre o Fortaleza que o Vasco mereceu, o torcedor apoiou do início ao fim, e quando o time precisou mais, perdeu o seu jogador referência técnica, o torcedor aumentou o tom do apoio e deu para ouvir isso na transmissão. Imagine como estava a coisa lá dentro. O Zupa, é engraçado como uma vitória e como as coisas vão ficando um pouquinho mais tranquilas. Quando você vê um jogo como esse, por exemplo, vai para a torcida, os jogadores sentem, a coisa flui, porque é uma torcida completamente diferente das torcidas do Vasco que a gente está vendo também nos últimos jogos. Foi uma torcida que ficou revoltada, uma torcida que não queria entrar em São Januário para protestar contra o São Paulo. Muita gente não entrou. Muita gente não entrou, ficou lá de fora. Isso acontecia e isso deixa tudo mais tenso. Uma vitória e aí as coisas se acalmaram. Tem o empate também com o Botafogo que também dá aquela tranquilizada. Acho que o jogo do São Paulo é um ponto de virada ali. O Vasco perde do Bahia depois, né? Teve a expulsão do David, uma expulsão injusta. Sim. Bahia foi melhor do que o Vasco o jogo inteiro, mas teve uma expulsão injusta ali do David. Mas o jogo contra o São Paulo foi uma grande atuação. O jogo contra o Botafogo foi uma atuação aceitável. Sim. E o jogo de hoje foi uma boa atuação também. E acho que isso passa pela relação com a torcida, isso passa pela relação dos jogadores com o trabalho que o Rafael Paiva vai fazendo. Ele vai dando conforto para a diretoria pensar em um novo técnico com calma, ou colocando uma pulguinha atrás da orelha da diretoria, né? O Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, agora assume como executivo do Vasco da Gama. E quem sabe o Rafael Paiva não merece uma chance de ficar. Ainda acho que essa discussão é prematura, ainda penso que o Vasco precisa de um treinador. Mas o Paiva vem fazendo um trabalho super honesto agora e mudando a característica do time. E eu acho que isso dá ao torcedor um sentimento maior de que esses caras estão se entregando pelo Vasco, algo minimamente parecido com aquilo que a gente viu no ano passado, no segundo turno, na era do Ramon Dias, e o time vem respondendo. Então, o Vasco, dentro de campo, era um time muito permissivo até então. O meio-campo, com Galdames jogando mal, dando muito espaço, o Vasco não conseguia se manter muito competitivo. Agora com Hugo Moura, com Matheus Carvalho, time pegador mais, e dentro dessa proposta mais impositiva fisicamente, o David, que não é um jogador técnico, é um jogador físico no ataque, também vai ganhando o seu espaço. O Paulo Henrique muito bem como lateral, fez uma partidaça hoje. O lance do gol do Matheus Carvalho, o Paulo Henrique costura a jogada desde lá de trás, encontra o espaço no meio campo vazio, o clarão.
para achar o Matheus Carvalho, que conecta o David e depois volta para receber. Então acho que dentro de campo o time vai criando uma característica que gera no torcedor um sentimento mais de confiança, mais de pertencimento ali, e o time vem respondendo. Vai ser suficiente para tirar o Vasco dessa condição? Não sabemos, é muito cedo e o time vai oscilar e é possível que o Vasco ainda demore algum tempo para de fato se livrar. Mas é um momento importante para o Vasco, né? O time estava num buraco danado e dá uma respirada importante, né? Não só saiu da zona de rebaixamento, mas começa a se afastar, né? O Corinthians joga amanhã, o Vasco já abriu 5 pontos para o Corinthians e o Corinthians tem uma dificuldade muito grande de vencer os seus jogos. Daqui a 2 rodadas para o Vasco, daqui a 2 jogos, tem Vasco e Corinthians, inclusive. Já é jogo em São Januário. Sim. Vai ser uma outra ótima oportunidade. Então, assim, depois de uma crise brabíssima em vários aspectos, administrativo, esportivo e tudo mais, o Vasco vive, acho que uma semana, 10 dias aí, de um respiro. Olha lá, que belo passe do Paulo Henrique. Olha como ele acha o Matheus Carvalho livrão, um clarão no meio campo. E aí a bola vai pro David e volta pro Matheus fazer o gol do Vasco. O André, a gente tem a tarja aí do Verratti, né? Tá na tela. 6 gols no Campeonato Brasileiro, impressionante. Né? A vocação ofensiva, essa coisa do torcedor confiar nele. E a gente tá falando, a gente já debateu isso aqui, né? Como goleiro e atacante, centroavante, o cara que faz gols, são os caras que geram pontos, né? Sim, com defesa e tal. É cara que converte ponto. É muito difícil você ter uma boa atuação do Vasco que conduza a uma vitória sem que o Verratti em campo não seja um jogador determinante. Porque o Vasco também não tem tantas opções assim, né? O Vasco não tem tantas alternativas, os gols distribuídos. Não, o Vasco tem os jogadores com os quais ele pode contar, que precisam estar em campo na maioria dos jogos. Quando eles não estão, a ausência é muito, muito sentida. E o Verratti talvez seja o principal. Ele poderia ter feito 3 gols no primeiro tempo. E quando ele faz esse gol, né, que já é na parte final do jogo, quando o Vasco já tem 1 a mais, o escanteio do lado esquerdo ele cabeceia bem, a sensação era, finalmente, até que enfim, porque esse gol estava para sair desde o primeiro tempo. É o gol que meio desafoga o torcedor, ainda tenso, ganhando por 1 a 0, mesmo com 1 a mais. Por quê? Porque o Vasco, não que tenha desistido de ficar com a bola, porque essa não é uma intenção deliberada. Tá bom, vamos dar a bola para o Fortaleza, mas o Vasco não conseguiu utilizar a posse para fazer o jogo descansar até o fim. E o Fortaleza, que é um time de montagem muito mais antiga, um projeto em que os jogadores sabem exatamente qual é o seu papel, teve alguns trechos no segundo tempo, perdendo por 1 a 0 e com 1 a menos, de melhor organização do que o Vasco. Só que aí o Verratti consegue fazer o seu gol. E aí a coisa termina com 2 a 0. O Verratti tem uma coisa impressionante. Eu sou o caçula de idade do... Desculpa contar isso, amigos, mas eu sou o mais novo desse quarteto. Mas é por muito pouco, minha gente. Pense que é por muito pouquinho. A gente não se incomoda, né? A gente entende você precisar sinalizar então isso. Tá bom. Então, se eu lembro, mas vocês... nem parece, cara. Mas nem parece. É isso, a ideia era essa. Se eu lembro, vocês lembram. Todo mundo aqui lembra do Jardel, né? Sim, Jardel, claro. Revelado pelo Vasco, inclusive, né? Jardel com grande carreira no Grêmio, grande carreira em Portugal. O Jardel tinha uma capacidade de cabeceio que acho que poucas vezes eu vi no futebol brasileiro. O Verratti é esse cara. Eu vou falar de um que tinha uma capacidade de cabeceio, mas aí vai ser difícil vocês terem visto também. Já que nós estamos falando nessa, o saudosismo. É o Dadá? Não. O gaúcho do Flamengo. Que foi o goleiro. Não. O atacante, centroavante. Não, mas que foi pro gol naquela disputa. Foi pro gol, sim, ele, exato. Fazia gol de cabeça de um jeito, assim, de todos os jeitos e quase todo jogo. Gaúcho que é um dos fundadores do Cuiabá. Mas essa é outra história. Antes do Cuiabá virar clube imprensa. Mas essa é outra história. Eu não tenho informação do Gaúcho para dar para vocês, eu sinto muito. Me chama muito a atenção. O Gaúcho que não é do Rio Grande do Sul. Como o Verratti desequilibra os jogos com os seus cabeceios. A gente viu aí, já ele é o artilheiro do campeonato. Tava dando uma olhadinha nos números do Brasileirão, antes do começo da rodada. O Verratti já é o maior finalizador do Campeonato Brasileiro. O Verratti, o Verratti, o Pedro, Rafael Veiga e o Estevão. São os 4 maiores... pelo menos antes de começar a rodada. Então, o número que me chama a atenção, eu não computei os números de hoje, então antes do jogo de hoje, o Verratti tinha 37 finalizações no campeonato, é o líder. Das 37, 25 foram de cabeça. Então, ele é o maior cabeceador também. O segundo maior cabeceador tem 9. Então, 25 para 9
De 37 dele, 25 foram de cabeça. O Vasco usa muito isso, tem bons cruzadores, o Paulo Henrique de um lado, o Lucas Piton do outro, especialmente o Piton, o Payet, nas poucas vezes que está em campo também, é um jogador com capacidade de encontrar no cruzamento, numa falta ou Verratti, mas o domínio, a predominância que esse rapaz tem, esse argentino, o Pablo Verratti tem, nas bolas aéreas, é um absurdo. É muito... Hoje, assim, ele, no primeiro tempo, ele deu uma cabeçada que o João Ricardo fez uma defesaça e depois o Hugo Moura não conseguiu fazer o gol. E o gol que ele fez é um tiro de cabeça. Então é impressionante como ele desequilibra com os seus cabeceios. Ele é o maior finalizador do campeonato de um time que não finaliza tanto. É verdade. O Vasco não é um time que cria tanto. Sim. E tem no Verratti o grande definidor da competição. E tem esse amor, né, por essa amor da torcida com o Verratti. Todo mundo de pirata e todo mundo faz isso. Isso é muito importante para ele tem também. Fala, amor. Eu vim ver a altura. E é curioso, porque quando você falou do Jardel, me veio na cabeça, mais alto, né? Mas pouco. É 1,88 ou 1,87. Sabe por que dá a impressão que não sei se o futebol hoje é mais alto. Exatamente isso. Porque quando ele fez a sinalização do Jardel, eu pensei, mas o Jardel, sei lá, tinha 1,90, o Verratti não é tão alto. E ele é alto, realmente ele é bom de cabeça, mas ele tem uma grande altura. E olha os números do Verratti, 47 jogos, 24 gols e 2 assistências. Nessa temporada, 26 jogos, 14 gols. E no Campeonato Brasileiro ele já tem 6 gols em 13 rodadas. André, e esse amor que a torcida faz chegar nos jogadores é algo muito importante. A gente sente isso no Payet, como o Payet faz parte desse time do Vasco, parece que ele nasceu ali e o Verratti vai pelo mesmo caminho também. Porque a torcida sabe, né, de quem pode cobrar e quais são os jogadores capazes de entregar aquilo que o Vasco precisa. Esse momento que é sensível à situação do Vasco na tabela em relação ao potencial do time. Aparentemente o Vasco acordou mesmo, né? Naquele jogo com o São Paulo, que não por coincidência foi em São Januário. E a partir dali as coisas mudaram, o time mudou, porque o treinador que está no cargo nesse momento tem outras ideias, né? Em relação ao que era a comissão técnica anterior. E a torcida sabe que pode contar com... Agora pode contar com o jovem jogador, né? O Matheus fez outro gol. Sim. É o segundo gol dele com a camisa do Vasco. Já tem uma pequena, porém feliz história para contar. Fez gol contra o Grêmio, fez gol hoje. O gol de hoje é importantíssimo porque abre o caminho para a vitória, deixa o torcedor um pouco mais tranquilo e confiante. Então, existe aí uma situação em que a torcida sabe que pode contar com o Verratti lá na frente e talvez outros jovens como o Matheus que possam chegar para ajudar. Mas eu concordo com o Gustavo, o Vasco precisa de um treinador, não é simples, né? Porque você fica entre interromper uma sequência que é boa e cometer talvez um erro numa contratação que você faz com a melhor das intenções. Porque, né, as coisas podem não andar. E aí você vai ser criticado, mas com o Renato o Vasco estava bem, ganhava e tal, mas até quando, né? Até onde no campeonato se pode confiar em continuar na continuação dessa onda, digamos assim. O Vasco está mudando e o Verratti é um dos caras que puxam essa mudança, sem dúvida. O Payet, quando a gente começou esse debate do Verratti, a tarde anterior, aquela que eu puxei, era falando que ele saiu aos 3 minutos, sentiu ali uma questão, e ele vem se lesionando esse ano. E, curiosamente, a gente durante os estaduais falava do peso da dupla, né, de Payet e Verratti decidindo, e como ele voltou magrinho e tudo mais... O peso dele também. Peso da dupla e o peso do exato. Ninguém esquece dos 9 quilos que ele perdeu. Perdeu, né? Só que esse ano é um ano acidentado no sentido de sequência para ele, né, Zupac? Mas assim, infelizmente não dá para falar que é uma surpresa. Payet é um jogador com histórico de lesões ao longo da sua carreira, é um jogador tecnicamente muito especial, não só para o nosso nível de futebol, mas para o nível de futebol de Europa. Ele é um jogador especial, jogador de seleção francesa, mas conviveu com muitas lesões ao longo da carreira, conviveu com algumas questões de peso ao longo da carreira. É um jogador de 37 anos de idade. Sim. E dentro desse histórico e com a exigência que o futebol brasileiro impõe aos jogadores, assim, não me surpreende que o Vasco conte menos com o Payet do que a gente imaginava. Na própria última temporada, em que ele foi importante, mas o Vasco contava com o Payet em momentos muito específicos, né? Foram poucos os jogos que ele ficou
uma fatia grande, 90 minutos, 80. Era assim, usando de maneira inteligente, porque ele é um jogador com limitações físicas. E à medida que ele vai ficando mais velho, enfim, natural que ele sofra mais. Então, assim, o Payet é uma reserva técnica do Vasco, isso para mim é indiscutível, mas o que eu acho que essa temporada, em relação a ele, mostra de ensinamento para o Vasco o Vasco não pode depender do Payet. O Vasco tem que se virar sem o Payet. Se tiver o Payet disponível para jogar, legal, vamos usar dentro do que dá. A volta dele, inclusive no clássico contra o Botafogo, foi até um pouco precipitado, assim, porque o Vasco precisou, né? Teve a lesão do Estrela, né? E aí ele entra com 15 minutos e aí ele não tinha condição para jogar muito tempo, e aí o Paiva tira ele com 70 e tantos minutos, e ele sai pistola da vida, sai brabo, mas ali era preciso organizar taticamente a equipe contra um Botafogo, que é um time super impositivo. Então o Vasco tem que se organizar sem o Payet. Se tiver o Payet, legal, mas não dá para contar exclusivamente com ele, porque é um jogador que você não consegue saber quando você vai ter. E o Vasco tem que ser um time criativo, independentemente da presença ou não do francês. Se de fato fechar com o Felipe Coutinho e tiver o Felipe Coutinho em condições físicas de jogar bastante, é um cara que dá esse sentido de organização, de criação para o Vasco, esse talento que o Payet, quando tem condições, dá. Infelizmente, tem tido muito pouco. O André, e a impressão que eu tenho é que o Paiva sabe disso, que ele nem sempre vai poder contar com o Payet. É claro que lamenta quando ele volta no segundo jogo, com 3 minutos, ele sai com uma lesão muscular e a gente não sabe quanto tempo ele vai poder estar à disposição novamente. Mas a impressão que eu tenho é que é um treinador que tem muita consciência em relação até quando ele pode contar com o jogador. E é interessante também, tem uma imagem muito interessante, ele assistindo ao jogo com já com seu agasalho, né? De agasalho, terço na mão, com o boné da torcida organizada, o que mostra como o Payet também abraçou o time do Vasco. Sim, o envolvimento dele está claro, né? Desde o ano passado e principalmente nesse começo, na transição de uma temporada para outra, quando aconteceu toda esse vigilantes do peso com relação ao Payet. É ótimo que seja assim, mas infelizmente ele tem tido problemas, ele tem se machucado. Hoje aconteceu de novo, jogou pouco no primeiro tempo, pediu para sair, tomara que não seja nada que o deixe longe dos gramados, sem poder ajudar o Vasco. Mas se alguém conhece a realidade do Payet e até onde pode ir, né, essa corda até onde ela pode ser puxada, são as pessoas que trabalham no Vasco, né, o departamento de futebol. E essa situação faz parte da contratação de um jogador no estágio de carreira em que ele está, né? Se o Payet estivesse tinindo fisicamente, conseguindo passar por longos períodos sem lesões e tecnicamente preservando a qualidade dele, né, só o terceiro fator é uma realidade no Vasco, a parte técnica. A parte física ele precisa trabalhar muito e, óbvio, não é mais um garoto. E a questão das lesões é algo muitas vezes difícil de controlar. Mas se ele tivesse, né, num momento ótimo em todos esses 3 fatores, ele muito dificilmente estaria jogando aqui no Brasil. Então faz parte, contratar um jogador dessa idade, com essa história, você sabe mais ou menos o que esperar. É claro que o torcedor gostaria muito que ele estivesse disponível sempre. Ele foi muito importante na reta final do Brasileirão do ano passado, não em todos os jogos, mas houve momentos, houve gols, instantes em que ele foi decisivo. E tomara que ele volte logo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que venceu hoje o Fortaleza, o Vasco que jogou em São Januário, diante da sua torcida, que fez uma baita festa, fez uma festa maravilhosa hoje. E nos acréscimos do primeiro tempo, Matheus Carvalho fez um belo gol de fora da área, um chutaço, né? E logo em seguida, no segundo tempo, no decorrer do jogo, o Verratti, ele mesmo, o pirata, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez o segundo gol do Vasco e consagrou a vitória por 2-0 em cima do Fortaleza. O Fortaleza ainda reclama, teve um jogador, Hércules, ainda expulso aos 39 minutos do primeiro tempo, né? Foi merecida a falta, ele chegou muito forte, então foi merecido o cartão vermelho direto, né? E o gol do Matheus Carvalho gerou muita discussão dos jogadores do Fortaleza, que alegou uma falta antes do jogo, né? Na entrada da área do time do Vasco. Mas o Vasco tem nada a ver com isso, foi para cima, fez a jogada e meteu o gol de fora na área. O Vasco que venceu o jogo por 2-0, o Vasco que vem num acrescente muito bom no comando do Rafael Paiva. A torcida até cantou o nome do Paiva hoje, né?
quem sabe possa continuar como técnico, ser efetivado de técnico interino para o técnico efetivado do Vasco, né? E vocês, gostariam de ver o Rafael Paiva fixo como técnico do Vasco, ou vocês acham que o Vasco precisa aí contratar um treinador urgente? Já sabemos que o Ramon Dias está muito próximo aí de fechar com o Corinthians, ou se não com o Fluminense, né? Se o Vasco quiser ainda algo com o Ramon Dias, tem que tomar a frente dos demais e contratar logo, porque os caras já estão de olho aí. E aí, o que vocês acharam da partida de hoje? Tem algum ponto que vocês queiram falar, algo que vocês queiram pontuar dessa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!